E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Paz, essa é a plataforma do soumediador.com Prime e hoje a gente está aqui para um super bate-papo. Esse bate-papo vai circundar um assunto bastante relevante, que é como está a mediação hoje no meio acadêmico. E para isso, temos aqui hoje a presença da Luciana, que é aqui do soumediador.com, e também de duas ilustres convidadas, a Viviana e a Tânia. Todas essas mulheres aqui são professoras, advogadas e mediadoras. E a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto tão importante que é, dentro das universidades, o encaminhamento da mediação. Eu abro aqui, Luciana, hoje, para você, né? Na vez passada falei para a Lucinéia falar um pouquinho, como que você vê, você como professora, como advogada, como mediadora, que trabalhou por anos aí dentro de uma universidade, como que você vê essa modificação? A gente tinha aí, há um tempo atrás, uma visão muito diferente do direito. A gente começou aí, ao longo do tempo, e principalmente com o novo Código de Processo Civil, ter uma nova mentalidade. Como que você vê isso e como que você consegue ver o reflexo nos alunos? Bom dia a todos. Bom, um prazer estar aqui com essas queridas colegas, né, companheiras de batalha na advocacia, na mediação e na docência. Bom, Thiago, para mim foi bastante difícil, eu admito. A mediação, quando eu fui fazer o curso de mediação, a formação para mediadora, eu me imaginava preparada, porque eu já tinha trabalhado até com justiça restaurativa. Num outro âmbito, a justiça restaurativa ainda é muito tímida, mas na questão dos atos infracionais, né, com os adolescentes. Mas eu imaginava que eu estava aberta para mediação. E quando fui fazer o curso de formação, percebi o quanto ainda dentro de mim precisava ser quebrado para que eu me abrisse para esse método de resolução de conflitos. Por quê? Porque na minha faculdade, no meu tempo, nós éramos treinados para o litígio, treinados para o embate. E eu me sentia assim, como é que eu não vou defender o meu cliente? Como é que eu vou estar numa sessão, sentada ali, ouvindo, mas não vou falar nada, né? E a oralidade é muito importante para o advogado, a gente se comunica dessa forma, né? Se colocando, rebatendo ideias, contrapondo o que o outro trouxe. E de repente eu tive que inverter toda essa construção que já existia, já estava enraizada dentro de mim, para abraçar um modo diferente de chegar a uma solução de conflito. Vou te dizer que eu tive muita dificuldade. Foi se quebrando ao longo do tempo. E ainda me sinto em construção, porque há momentos em que estou como mediadora numa sessão e me sinto tentada a fazer colocações que não posso, porque o método não permite, né? A gente tem que ser imparcial, eu não posso colocar o meu conhecimento jurídico ali para as partes, alguns, né? Então, fico ainda tolhida. E quando estou na condição de advogada, mais ainda me sinto tentada até a interromper, às vezes, a parte para colocar ou para esclarecer algum ponto que eu vejo que a parte tem de distorção e tal. E tem um momento apropriado para isso na mediação. Não que a gente não tenha, né? Mas tem. Mas vou dizer que foi um processo para mim de construção, onde a faculdade acabou me ajudando muito. Porque quando eu implemento, né, do Sejusc dentro da faculdade, isso acabou sendo uma ferramenta diária. Então, acelerou o meu processo de adaptação com o método. Mas não foi tão simples assim. Quero ouvir um pouquinho das colegas aqui, como que foi o histórico dela. Viviana, quer contar um pouquinho pra gente? Bom dia, eu agradeço o convite e para poder falar um pouquinho de algo que também, né, para mim, foi bastante complicado. Eu falava outro dia sobre isso com alguns alunos, que, né, em função do fato de ter mais de 20 anos de formada, você acaba criando, né, com a sua profissão, alguns caminhos para o exercício da profissão e que estão totalmente ligados a este embate, né? E dentro da universidade, não é que não se pensa hoje em trabalhar diferente com o aluno. Mas se nós formos pensar numa grade curricular, né, nas disciplinas que são ofertadas para a formação do profissional em direito,
elas são, sim, regras ditadas para a resolução de conflitos, mas se você fizer tal coisa, a consequência é X, né? Sem avaliar ali, né, no que está posto na legislação e nos ensinamentos que são passados para os alunos, a questão da lide sociológica, né, daqueles conflitos que advêm daquela situação que foi levada até o judiciário. E isto vai ser mudado, digamos assim, eu vou ensinar penal, processo penal, civil, processo civil de maneira diferente? Não, né? Eu vou continuar trabalhando com o que está posto na legislação, porque o meu aluno precisa conhecer isso. No entanto, né, eu vou ter que trabalhar com ele, mostrar para esse aluno que existe medidas de solução daquele conflito que não são tão distantes de ouvir a parte, de deixar com que ela se manifeste, né? De tentar mesmo resolver a lide sociológica, aquele problema que foi posto ali, para evitar, digamos assim, a reincidência. E aí, quando eu falo em reincidência, eu posso pensar em várias coisas dentro do direito penal, do processo penal e tal. Mas é uma construção, Tiago. E isto vai acontecer, eu acredito que ao longo dos anos, né? Porque muitas das pessoas que estão lá trabalhando com o direito, elas têm anos de formado e têm esse viés. Seja o advogado, seja o juiz, seja o promotor, seja todos aqueles que estão envolvidos com a pacificação do conflito social, né? E essa transmissão para o acadêmico, hoje, não é que a gente faça escolha, a gente é obrigado, entre aspas, a fazer, porque houve alteração das diretrizes curriculares, né, da formação em Direito no ano de 2018 e passou, né, a se dizer que tem que se trabalhar meios de solução de conflitos, né? Meios para a solução de conflitos. Então aí a gente vai falar de mediação, de conciliação, da própria arbitragem, né? Então nós vamos trabalhando isso com os acadêmicos em sala. Então, a partir do momento que a gente começou a fazer esse trabalho, aquele profissional que tinha resistência, como eu e a Luciana tivemos, porque nós não conhecíamos, passamos a conhecer já na atividade profissional, eu tenho certeza que o acadêmico não vai ter. Em que pese a gente continue trabalhando, né? Matar alguém, qual é a consequência disso? É óbvio que eu estou exagerando, né? Mas ele vai continuar estudando então naquele formato, ele também vai estar ouvindo sobre pacificação, né? Sobre medidas como a mediação, como a conciliação, a própria justiça restaurativa, né? Nós temos lá no nosso curso grupos de estudos de justiça restaurativa também. Então ele já vai ser um profissional formado com uma mente, entre aspas, não gosto de dizer assim porque eu estou dizendo que eu venho da mente fechada, mas com a mente mais aberta para recepcionar os novos meios de solução de conflito e entender que só vamos melhorar as relações sociais, né, em que pese a nosso trabalho, seja a pacificação de conflito social, nós só vamos melhorar essas relações sociais se nós tivermos essa facilidade de permitir com que as pessoas conversem, que eu acho, né, que é ali o papel principal, digamos assim, de que a gente consiga perceber, né, onde está o erro ou o equívoco naquela situação. Sabe, Viviana, enquanto você fala dessas questões, eu fiquei pensando a questão justamente do profissional que há muito tempo trabalha com isso. Pode ser também que aconteça um probleminha aí nesse caminho, né? Porque ele talvez tenha tão forte enraizado nele, aquela questão do litígio, da briga, do conflito, do embate, e quando ele vai passar isso para o aluno, ele também passe de uma maneira talvez um pouco desvirtuada, né? Então, talvez isso esteja acontecendo também em muitos lugares. Como que você vê essa questão para que a gente possa resolver isso, para que não aconteça dessa forma? Você que coordena, inclusive, né, o curso de Direito de uma grande instituição aqui. Eu não vou dizer que você esteja errado, porque você não está, né? Eu acho que você está corretíssimo. Mas o que é que daí a gente tem feito? Existe, Tiago, um novo modelo de educação, né? Um novo modelo de educação
que faz parte desse relacionamento em que as pessoas podem falar, que a gente chama de metodologias ativas, hoje as tais metodologias inovativas, né? Então, que é permitir com que o aluno tenha acesso ao conhecimento, não só o professor falando e o aluno lá, né, digamos assim, estático, né? E com isto, a partir do momento que a gente trabalha essas novas metodologias, em que pese o professor possa estar passando para o aluno, como você falou, de uma maneira, olha, surgiu isso aí, agora vamos ter que fazer, né? Porque... Mas vamos passar, rápido, e importa o que vem depois. Exatamente. E agora não tem como negar, porque tá aí, mas sabe, não vai resolver o problema. Mas eu penso que está mudando também, né? Porque eles têm se interar, à medida que os professores vão conhecendo, vão se informando mais, vão convivendo com esse novo formato, eu acho que a fala também vai tomando outra forma, outro tom, exatamente. Né? Aí nesse momento em que o aluno passou a ser protagonista, ele vai contestar o professor. Falou, mas eu vi isso, mas eu participei da audiência tal, né? Eu fui lá assistir, eu escutei o outro professor falando que resolveu o problema, né, tal, de uma maneira diferente, lá na questão dos acidentes de trânsito, né? A não persecução penal, quando você vai participar dos círculos e tudo mais. Então, eu acho que vai haver situações em que o aluno vai colocar isso para o professor e vai haver essa quebra de paradigmas que a Luciana falou, né? Porque nós vamos dialogar. Hoje, nós temos uma educação mais dialogada. Então, eu, professor... É horrível, né, eu dizer isso, pensando que, não, ela está tirando uma autoridade do professor, mas não é isso. O professor, ele não tem mais aquela verdade universal, né, que ele falou e ele não vai ser contestado. Tem a ver com o modelo que eu falei de educação que está sendo mudado, mas também com esse novo aluno, que tem acesso à informação a todo momento. Então ele está vendo, as pessoas estão falando, e eu acho que o papel de vocês, né, é importantíssimo, porque vocês estão falando. Em algum momento alguém vai ouvir aquele aluno que por hora ouvisse do professor, mas isso não vai dar certo, ele vai dizer, mas olha, eu ouvi que acontece assim, que isso pode trazer uma solução para o conflito. Então eu acho que essas discussões vão fazer com que em todos nós seja internalizado, né, que nós podemos resolver os conflitos por meio da mediação, né, por meio da abertura do diálogo. E eu acho que na advocacia em si, posso estar errada, né, as colegas me corrijam se eu estiver errada, mas acho que a preocupação inicial, e ela acho que já está até sendo superada, era... eu vou perder o meu cliente, sim, né? Sim. Eu não vou mais, e os meus honorários... Como é que eu fico com os honorários? Porque daí, né, antecipa toda uma questão, resolve-se ali aqueles processos que às vezes duravam anos e você ficava com aquele cliente pendurado. Mas essa quebra, aos pouquinhos, eu acredito que ela vai acontecer. Não se muda um paradigma de um dia para o outro, né? Mas a gente também tem aqui no nosso canal um curso que a gente está preparando voltado para os advogados, justamente para explicar essa questão, né? Que não, muito pelo contrário, facilita, porque você adianta aquilo que às vezes você ia receber lá no final. Num processo mais célere em que as partes saem mais felizes também. Tânia, nos conte um pouquinho da sua experiência também acadêmica, da sua experiência pessoal com a mediação. A minha experiência com a mediação foi um pouco diferente da de vocês, né? Eu também já tenho aí quase 20 anos de formada. E quando sai da faculdade, como você disse, a gente sai ali, como diz o jargão popular, né, com sangue na veia para fazer justiça, né? Você sai com síndrome do justiceiro, achando que está com a espada ali e que vai fazer justiça. E, na verdade, quando você se depara, de fato, com a prática da justiça ali no judiciário, as coisas não são bem redondinhas, né? Tem tudo a lei ali, mas a lei vem ali, mas na hora de você aplicar, casos são todos diferentes. Um divórcio nunca será igual ao outro, mesmo que seja consensual ou mesmo que seja litigioso. Vai ter suas peculiaridades. E ao longo da minha carreira, ali nos primeiros 4, 5 anos de aprendizado, eu fui percebendo que a gente conseguia até uma resolução para aquele litígio, mas que ficava muita insatisfação
das partes com relação àquilo ali. Então um ficava triste, o outro ficava infeliz e tal. Às vezes mesmo aquele que ganhava, né, não se via totalmente satisfeito, porque na verdade não era aquilo ali que ele queria resolver. Tinha algum conflito interno com a outra pessoa que ele queria resolver e aquilo não estava resolvido. Então você ia para a audiência e você falava para o cliente: fica calado, não fala nada, não abre a boca, deixa que eu falo. E isso eles ficavam se coçando. E quando abriam a boca, o juiz disse: o senhor fica calado, a senhora fica calada. E aquilo deixava eles muito, né? E a mediação, eu fui tendo uma questão assim, pessoal minha, eu fui modificando a minha forma de agir como advogada. Então, quando eu conheci a mediação, eu falei: nossa, que maravilha, então eu não estava totalmente errada, né? E fui conhecendo o método e fui aplicando o método. E dentro da faculdade, para mim, foi tranquilo aplicar isso, porque já era uma coisa que eu gostava de fazer quando já ali na advocacia mesmo. Então essa transição para mim foi bacana. Quando eu fiz o curso, eu já fui aceitando, falando: nossa, que bom, né? Alguma coisa. Então eu não estava totalmente errada com o fato do meu pensamento de querer que as partes fizessem uma coisa mais conciliatória ali, que elas falassem, que elas colocassem os sentimentos para fora. Falei: bom, então vamos lá. Agora, de fato, essa dificuldade existe. Nos corredores, às vezes os colegas falam assim: nossa, mas o que é isso? Mas isso não vai funcionar. Nossa, mas demora muito. E de fato, no começo tinha as demoras até, né, se consolidar. E foi bacana. E por parte de alguns acadêmicos, eu percebi assim, que era também essa questão de resistência, né? De uns era bastante resistência: não, mas isso não vai dar certo. E outros falavam assim: não, mas realmente pode dar certo, nossa, que bacana. Então existe essa dualidade ainda. E os colegas preocupavam-se muito: ah, não, isso aí não. O juiz decide. Quando começava-se uma mediação na prática, eles já falavam assim: não, vamos deixar que o juiz decide. E a gente falava com todo carinho, né: doutor, por gentileza, né, vamos deixar a parte falar, vamos ouvi-la e tal. Isso não vai resolver. E muitos se surpreendiam com o resultado, né, quando saíam de lá com aquela questão resolvida, né. Então, com um mínimo de boa vontade de resolver o problema, quando as pessoas falam, quando as pessoas expõem os sentimentos dela numa mediação, acaba se partindo para um mínimo de compreensão. Agora, claro, né, quando você está muito posicionado, né, em querer que alguém decida por você, daí frustra a mediação, porque eles não querem resolver. Ele quer, na verdade, algo, né, a gente costuma brincar às vezes, que as pessoas entram com o divórcio e se estendem o divórcio no litigioso, não porque de fato elas queiram o direito delas resolvido, mas elas querem a oportunidade de poder continuar discutindo com a outra pessoa, nem que seja em juízo. Sim, o processo acaba sendo o veículo que os liga ainda, né? Que os mantém conectados de alguma forma. Conectada. Nem que seja no conflito e tal, mas me mantém ainda ligado de certa forma àquela pessoa. E até o apego ao próprio conflito, né? É algo que a gente tem que ir quebrando aos poucos mesmo, mas é interessante perceber isso. Porque quando as partes se dão conta disso numa sessão de mediação, o que não ocorria nas audiências, é algo transformador, né? Porque elas saem de lá despidas, mais leves, né? Você sente essa transformação quando está numa sessão de mediação. O que não ocorria nas nossas audiências de conciliação, que chegava lá, sentava, tem acordo? Não tem, então tchau. Né? Uma instrução, instrui. E eu não tinha oportunidade nem muitas vezes para o advogado falar. Então mudou totalmente, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais, assim, a parte acadêmica, Viviana, como que tem sido, assim, na faculdade, como que a faculdade tem recepcionado, né, na faculdade que eu lecionava, a mediação acabou entrando, até por conta de ter chego mais tarde, acabou entrando lá nos últimos períodos. E aí você tem toda uma construção, né, de uma mentalidade voltada ao litígio, até porque essa mudança ainda vai ser muito, né, está sendo lenta em relação aos professores, os atuantes da área, e chega lá no final: olha, vamos desconstruir tudo agora, existe um novo modo de você solucionar um conflito, né? E, porque até na parte penal, do acordo da não persecução, a gente vai falando, né, entrou em vigor, você já começa a implementar em todos os anos em que você trabalha, os períodos que você trabalha com penal e processo penal. Mas do civil, não se fala, né? Vai indo tendo uma construção, e daí chega lá no final: agora vamos todo mundo dar as mãos, mediar e dialogar e resolver os conflitos de um modo mais leve e tal.
Como que você verifica isso? Como que está sendo na faculdade que você atua? Como que foi essa recepção entre os docentes, entre os acadêmicos? Né? Como que a grade se formatou? Eu vou meio que fazer um misto do que a Tânia falou, do que você me colocou agora. A gente tem que pensar que vai haver mudança, porque da universidade saem advogados, juízes e promotores, né? Então, vai acontecer uma mudança como um todo. E claro que agora houve esse desespero e essas colocações, isso não funciona, porque nós tínhamos que quebrar paradigmas, né? E isso eu estou falando ali de 2 anos atrás, digamos assim, quebrar paradigmas. Mas eu gosto de dizer que nós somos da geração, e aí alguns jovens vão ter que nos seguir, mas daquelas gerações em que recepciona as mudanças e consegue se adaptar a elas, né? Se eu pensar que eu fiz curso de datilografia, porque isso era um diferencial, né? E a gente deu conta de recepcionar essas mudanças, então elas vão acontecer. Por que ficou essa surpresa? Porque surgiu, então, nós passamos a ter que trabalhar com os nossos alunos e a gente tem que trabalhar com aqueles que ainda vão concluir o curso. Então, por óbvio que no início e por conta, né, de 2018, digamos assim, isso foi colocado no final da graduação mesmo. Então, ele vinha com um formato e aí surgiu, então, agora tem que ser feito assim, né? Só que, como a gente teve, então, que pensando nisso e sabedores, né, de que nós precisamos preparar o nosso aluno para esse novo cenário, no nosso caso, para os alunos que entraram a partir deste ano, eles verão logo no início do curso, né? Ali é primeiro, segundo, terceiro, no segundo ano do curso, né? É quando eles verão, que é quando eles, e aí pensando no civil... Tem os contatos também, né, com as disciplinas isso, exatamente, formadoras. Isso. E pensando no civil, lá no processo civil, a gente falou, quando ele tiver processo de conhecimento, quando ele começar com o processo de conhecimento, ele vai ter acesso a essa disciplina que é de meios alternativos, de resolução de conflitos, de mediação, que envolve todos os métodos, para que ele já vá se construindo enquanto profissional do direito, sabendo que não é só, né, aquele quadrado que ainda se fala muito, que aquilo pode ter vários formatos em que as partes, né, vão sim ser protagonistas, em que nós falamos de um novo momento em que as pessoas se manifestam para aqueles conflitos que estão postos no judiciário, em que há a possibilidade de a solução de um conflito ainda sem judicializar, né, no cível, né, empresarial, a gente vê muito sobre essas situações de você, através da mediação, conseguir resolver o conflito e levar só para uma homologação, né? E então ele vai, a gente acredita nesta nova grade que começou agora, que ele vai, né, conseguir a ter uma abertura, inclusive, porque quando a gente forma o profissional, em que pesa a gente pensar, eu não tenho essa obrigação, não é verdade, eu tenho a obrigação de mostrar para ele o que ele pode fazer com a formação dele, né? E aí ele vai perceber que ele vai conseguir trabalhar também num pré-processual, digamos assim, que ele pode optar por ser um profissional do direito que trabalhe no pré-processual antes de o litígio chegar até o judiciário. E de que forma ele vai fazer isso? Utilizando a mediação, né? As técnicas da mediação para atuar também nesse pré-processual. Então eu acredito que a gente vai conseguir quebrar essas resistências ao longo dos anos, né? E fazendo esse trabalho formiguinha, que é feito por todo mundo, e repito, nós os professores, eu brinco que a gente tem a jovem guarda e a velha guarda, né, no que diz respeito aos professores. Eu acho que nós da velha guarda temos uma facilidade da adaptação. Então, em que pese esteja a gente na atuação profissional como docente ou no exercício da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, das carreiras policiais, a gente vai perceber que a gente tem que
mais uma vez fazer o outro ciclo e começar a atuar de uma maneira diferente. De que maneira? Onde as partes são protagonistas, porque a ideia é essa, que as partes falem, que as partes façam as suas colocações. E aí o aluno, se ele tiver esse conhecimento desde sempre, para ele não vai ser essa surpresa. O senhor não pode falar. Ao contrário, ele vai entender já tá familiarizado, exatamente, né, que o cliente dele tem que falar, que ele tem que se colocar. Então eu acredito que a gente vai vivenciar isso num futuro bem próximo. É um processo de mudança, né? Agora, a gente, quem pegou ali 2015, 2016 e estava se formando, não é só a mediação, na verdade são vários princípios, o entorno do processo civil mudou muito, né? Então, de repente ele vinha ali segundo, terceiro ano, ele já tinha uma noção, os professores já salientavam, vai ter uma mudança, mas ainda não tinha efetivamente. Então, até se implementar nessas mudanças é muito complexo, né? Para o aluno poder, então, se engajar numa nova situação. Mas, como você falou, e realmente acredito que isso vai acontecer, daqui a pouco vai ter uma nova mentalidade dentro das universidades e isso vai acontecer naturalmente, né? Não tem como. E é um caminho sem volta, né? Por mais que ainda seja muito de adesão, né, dos profissionais que são mais antigos, os mais novos, como você falou, acho pertinente nessas metodologias inovativas, como você falou, o aluno vai ter essa possibilidade de optar qual que é a visão dele sobre a forma de resolver conflitos, mas ao mesmo tempo ele não pode se furtar a essas questões, porque hora ou outra ele vai entrar numa sala de mediação, hora ou outra ele vai precisar ir para um caminho ou para o outro, vai ter que participar de uma mediação pré-processual, e a sociedade como um todo também vai conhecendo isso. O empresário lá conhece a mediação pré-processual, ele fala, ô meu querido, doutor, eu preciso ir para a mediação pré-processual, extrajudicial. E aí, você está preparado? Tenho que estar preparado. Tem que estar. Né? É que a mentalidade que mudou, assim, a questão da mediação veio, especialmente nessas questões empresariais, para acabar também aquela coisa, não é uma resolução de um processo, é a resolução de um conflito, né, de uma situação que muitas vezes o processo não dá conta, né, porque tantas vezes nós temos uma sentença, terminou, põe fim ao processo e tal, as partes saíram, como a doutora Tânia colocou, as partes saíram nem sempre contentes, mesmo aquela que se deu vencedora no processo, que eu também acho muito legal parar com esse estigma de vencedor e perdedor. Acho que isso é um grande ganho já que a mediação nos traz, né? As partes são tratadas com uma paridade, com igualdade, não existe vencedor, perdedor, bom e mal, todos estão dentro do mesmo contexto, né? E se busca o melhor, atender o melhor para ambos. Esse método, essa resolução efetiva do conflito, daquilo que originou a demanda, é que eu acho que é um ganho do judiciário. Por quê? Porque não raro a gente tinha cliente que retornava, se não pelo mesmo problema, por reflexos daquela questão. E aí você não tinha opção, a caneta não estava na tua mão. Eu vou falar agora como advogada. Falou a melhor coisa que a mediação me trouxe, colocou a caneta na minha mão. Porque você não tinha nem como falar para o teu cliente o que vai dar esse processo, tal, depende, cada juiz cada cabeça é uma sentença, já diz o ditado. De certa forma, os advogados também têm uma participação muito importante já nesse primeiro contato com o cliente, de colocar as possibilidades, de colocar que isso pode ser resolvido entre as partes, de acordo com aquilo que é a vontade delas, sem interferência de um terceiro que não teve que não sabe, né, metade da história, porque o papel não contempla tudo isso. Eu acho que isso já é um grande ganho. O fato de não ter outros reflexos, de não ter outras questões que venham daquele litígio, daquele conflito, já é um ganho para o judiciário, já é um ganho para a nossa sociedade. E essa mentalidade, essa mudança dos alunos, eu percebo que ela vem talvez com mais facilidade do que veio para mim e para você, Viviana, porque nós tivemos que nos desconstruir para recepcionar a mediação, né? Exato. E que mediar dentro para depois conseguir mediar fora. E ele já vem com esse, né, cada vez mais, falou que puxou já para o começo da grade. Então eles já vão entrando formando essa mentalidade de que dentro de todas essas possibilidades eu tenho alguns métodos alternativos de solução de isso que você falou do protagonismo, né? Você, enquanto profissional do direito, e aí também vou falar da advocacia, que é a minha casa,
eu entender que a mediação, ela me dá esse protagonismo de colocar para o meu cliente que nós podemos resolver o conflito. E aí eu vou para o judiciário só para homologação, Exato. né? E porque existe aquela cultura de, porque vai demorar quanto tempo, quando a gente fala do meio empresarial, quanto tempo eu vou demorar, quanto tempo eu vou perder, porque para mim cada dia, né? E aí ele pode chegar lá e aí o advogado dá para ele essa alternativa. Não, a gente pode resolver já, Sim. né? Nós conseguimos, de você. exatamente. Então eu acho que essa consciência, ela vai sendo colocada lá na universidade, né? Quando você falou lá no início dessa questão do papel da universidade, é isso mesmo. É a universidade que vai implantar nesse novo profissional do direito essa consciência, né, de que há uma nova forma de você estar resolvendo os conflitos. E eu acho que o profissional do direito, isso eu sempre falo para o nosso aluno, não pensem que vocês vão estudar o vade-mecum, né, e estão prontos. No nosso caso, a nossa ciência, eu comparo com aquele, eu acho que é Sobota, que se pronuncia da área da saúde, não vai mudar o corpo humano, né? As alterações vão ser feitas descobertas novas, mas o corpo humano é aquele. E no nosso caso, o corpo, a nossa ciência, ela muda de acordo com as mudanças sociais. Então nós vamos estar o tempo todo fazendo descobertas, né, de métodos e formas que vão nos ajudar nas nossas relações sociais. Então eu sempre digo para eles, estejam sempre preparados para o novo, né? Em que pese, vou repetir, eu tenho que ter feito um trabalho enorme, né? A minha experiência, né, com relação a isso foi que agora eu vou ter que colocar esse treco aqui. Agora, olhando para a grade curricular, eu vou ter que colocar isso aqui. Onde eu coloco esse negócio? Exatamente. E fui... E que é difícil, exato, porque você estava dentro de um outro contexto, né? Para mim também foi bem então, difícil. Aí quando eu parei, falei, eu fico falando, né, que não é uma ciência exata, que muda e agora, tá? Porque, né, eu fui tirado da minha zona de conforto, mas quando a universidade traz, não existe zona de conforto, porque o aluno, ele está recebendo aquilo, então faz parte, é isso aí. Então, por mais que um ou outro professor vá dizer, olha, a gente tem que estudar isso, não sei, eu tenho certeza que nesse protagonismo da educação ele vai fazer essas colocações e ele vai ter essa ânsia por o que eu posso fazer com isso aqui, né? Com esse conhecimento que me entregaram para execução ou para atuação profissional. E eu acho que nós vamos ver tempos muito melhores da mediação cada vez mais, né? A sociedade vai pedir. Eu tenho essa impressão de que socialmente nós vamos receber os nossos clientes, o próprio judiciário vai receber pessoas querendo resolver os seus conflitos e não esperando do terceiro, né? Que o terceiro resolva o meu conflito, né? Traga a solução. Eu acho que isso vai demorar um tempo, mas eu acho que isso vai acontecer. Como aconteceu em outras lugares do mundo, né, nós também vamos passar por isso. Eu tenho crença hoje certa disso. Por quê? Porque quebrei a minha resistência e fui entender que dá certo, né? Que esse é o caminho, que né? Esse é o caminho. Essa questão social, inclusive, ela muda, inclusive, o profissional que começa a faculdade de Direito, né? Se antes o profissional que iniciava a carreira jurídica, né, pensava, eu vou caminhar por essa área. Até conversávamos antes de começar aqui, né, Tânia? Sim. Que tinha essa mentalidade, eu vou começar porque eu sou uma pessoa que sei argumentar muito bem, né, eu consigo defender meu ponto de vista, então é um caminho que eu posso traçar, e eu gosto do embate, eu gosto de brigar, né? E aí agora, quando ele olha essa mudança, a sociedade começa a entender isso, talvez ele já tenha outra mentalidade, ele entra na faculdade justamente, olha, eu posso ter aí uma nova profissão, um novo caminho, eu posso ser mediador, eu posso ser um advogado mediador e ter uma nova vertente. Como que você enxerga isso, inclusive, Tânia, a gente conversava, o aluno que chegava antes, há 10 anos, será que é o mesmo aluno que chega hoje, na graduação, que toma essa decisão para ir para o mundo jurídico? Nós tivemos mudanças assim assombrosas com a questão da tecnologia. Então hoje o aluno tem muito acesso à informação muito rápido.
coisa que eu não tive na minha graduação. Mas houveram mudanças processuais, por exemplo, a mudança do Código Civil, quando eu estava na faculdade, eu já peguei assim, saindo, né? Eu já estava um pezinho fora, daí chegou o Código Civil, então você sai com essa mudança. A gente também, né? Foi mais ou menos a mesma época, acho que todo Mais mundo. ou menos, né? Então daí quando o aluno chega hoje, ele já, eu penso que ele já esteja com a mente muito mais aberta, porque as coisas mudam muito rápido. Muito rápido, há uma mudança muito rápida, como a Viviana falou, você coloca a mediação já na tua grade curricular. Então quando ele chega, ele não sabe o que ele vai esperar de tudo do direito, mas ele vai aceitando as matérias. Então a mediação sendo uma matéria, para ele é mais fácil, né? E ele tendo como é que diz, esse retorno de que já está funcionando, de que pode se resolver não só a lide jurídica, mas também parte da lide social, então eu acho que ele já vai também mais aberto. Claro que tem casos e casos, por quê? Porque vai muito da personalidade também da pessoa. Alguns têm mais facilidade, outros terão mais dificuldades. Mas tendo essa matéria, tendo essa facilidade, ele, por exemplo, tendo que assistir a alguma mediação, né? Ele já vai com outros olhos, ele já vai ver, poxa, mas que bom, né? E principalmente quando a mediação, ela tem a questão sociológica resolvida ali. Então ele sai de lá e fala, nossa, mas que bacana, eles entraram sisudos, eles foram conversando, eles foram se desarmando, eles foram se desnudando, eles foram tentando um entender o outro e saíram daqui se entendendo mais ou menos. Ainda que não se resolva 100% da lide jurídica, mas quando um casal consegue entender que o melhor para o filho deles são eles que vão decidir e não o juiz, isso deixa assim quem está ali assistindo muito, muito contente, né? E para quem está fazendo a mediação também. Então eu vejo essa questão de ter a mediação facilitar muito e a forma como a faculdade lida com isso, de uma forma natural, né? A faculdade colocar aquilo ali como uma matéria, como o processo penal, como o processo civil, ou seja, é uma matéria da grade curricular, está tranquilo, então o aluno, penso que ele não vai ter rejeição, mesmo porque a mente do aluno hoje ela é bem mais aberta do que a nossa quando nós tivemos a nossa formação. Com certeza. Perfeito, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Olha Foi quantas sensacional, coisas né? que foram trazidas aqui hoje. Tem uma palavrinha final, Luciana, para a gente fechar aqui esse bate-papo vou dizer de hoje? assim, ó, que a mediação transformou a minha vida pessoal, né? Porque eu uso mediação dentro da minha casa. Transformou a minha vida profissional. Eu acho que hoje eu sou uma advogada mais leve, atuo no criminal, que é uma área mais pesada. Não se tem mediação para todos os delitos, a gente sabe disso, mas hoje temos o acordo de não persecução penal, que embora alguns colegas ainda tenham resistência, eu vejo como muito positivo e penso que esse é o caminho. Acho que o direito tem que passar por essa transformação. Acho que enquanto sociedade, nós quando escolhemos esse curso, escolhemos porque queríamos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, mais igual, né? E penso que esse caminho é o que nos dá uma resposta mais efetiva. Então eu sou muito tranquila, muito feliz com a mediação e muito feliz com essas convidadas aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada por terem vindo. Teremos outros encontros para tratar de outros temas onde a mediação se faz presente, porque a mediação está aí, né, no dia a dia, e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em poder participar. Eu agradeço também a oportunidade, muito interessante. E falar sobre mediação sempre é uma coisa assim que mexe comigo. Eu sou assim apaixonada pela mediação e pela prática dela. E certamente teremos outras oportunidades para conversar sobre outros assuntos. Conversávamos antes sobre outros assuntos aqui também. Quem sabe seja interessante a gente trazer aqui, né? Com certeza. Muito obrigado, gente. E você que está acompanhando aí a nossa plataforma Prime já sabe, temos vários conteúdos, você pode continuar navegando e a gente continua por aqui. Abraço e até a próxima.